dizer que tu és o rei.
Jesus. Te adoramos, Pai. Obrigado, Senhor. Somente o sangue de Jesus é que nos purifica do pecado. O sangue de Jesus, derramado naquela cruz, nos comprou, nos redimiu. Teu sangue leva-me além de todas as alturas. Te ouço tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua luz mostra tua graça, fala do amor do Pai, prepara para nós um caminho para Ele. Posso me achegar somente pelo sangue. E faz o quê? Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigo de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Sim, Senhor, nada além, nada além. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava, que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigo de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Nada além do teu sangue, Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve. Sim, neste sangue lavado, mais algo que a neve, sim, algo mais que a neve, algo mais que a neve. Sim, neste sangue lavado, mais algo que a neve, sim. Levante as suas mãos e diga comigo: eu sou livre.
nos livra, Senhor, da condenação, da morte eterna. O teu sangue nos redimiu, ele nos comprou e hoje eu tenho a vida eterna em ti, Senhor. Tu és o caminho, a verdade e a vida. Tu és tudo para mim, Jesus. És o meu Salvador. És aquele que me amou, que se importou por mim. Tu és tudo, 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 Senhor. E o teu sangue é que me lavou, teu sangue me purificou, teu sangue me comprou. Eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço, Senhor. Te agradeço, oh Deus, por me amar, por me comprar, por me salvar, por me resgatar da morte e me dar a vida eterna, Senhor. Aleluia. O teu sangue me curou. Nada, 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 meu querido, além do sangue. Nada além do sangue. Ele nos comprou, nos redimiu e nos salvou. Aleluia. Olá, queridos, a paz e a graça do Senhor. Espero que vocês estejam bem. Que o Senhor abençoe a vida de vocês, sua família, cada dia. Mais uma oportunidade que o Senhor nos dá para ministrar a palavra de Deus. E que essa palavra venha gerar resultado na minha e na sua vida. Amém? Glória a Deus por isso. Quero fazer uma oração. Que o Senhor abençoe a cada um. Que a cada dia nós possamos permanecer nas bênçãos do Senhor, naquilo que o Senhor tem ministrado ao nosso coração, que o Espírito Santo certamente nos ajudará nessa jornada até o encontro de Deus. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Pai, eu te dou graça por este tempo precioso da Tua Palavra. Senhor, que privilégio é poder compartilhar da Tua Palavra por diversas formas, diversos formatos, ó Deus. Muito obrigado. Que o Senhor continue abençoando a vida de cada um, no nome de Jesus. Que a Tua Palavra, que é viva, Senhor, possa entrar no nosso coração, Senhor, e trazer entendimento, revelação, Senhor, daquilo que o Senhor deseja para nós. Muito obrigado, Pai. Eu oro pelos dizimistas, pelos ofertantes. Pai, que o Senhor conceda as Tuas bênçãos, Senhor, em suas dispensas. Senhor, se aquele que estiver precisando de uma porta de emprego, Senhor Deus, que seja aberta no nome de Jesus, Pai. Que as suas famílias sejam supridas para a glória e honra do Seu nome. Que tudo aquilo, Pai, que tem sido colocado na igreja, Senhor, trazido até a Tua casa, ó Pai, seja usado, Senhor, e que engrandeça, glorifique o Teu santo nome. Muito obrigado, Senhor. Qualquer oferta, os dízimos, Senhor, que ali entram, ó Pai, possa ser, certamente será usado, Senhor, para abençoar vidas, transformar vidas, ó Deus, e para a glória do Teu nome. E que assim, Senhor, nós possamos juntos, caminhando, Senhor, anunciando as boas novas da palavra de Deus. Pai, eu peço que, pela Tua bondade, Senhor, traga, ó Deus, paz aos corações das crianças, Senhor, sabedoria àqueles que estão por perto, todos os responsáveis,
Ó Deus, que o Senhor venha trazendo sabedoria à vida deles, ó Pai, para que tudo que for ministrado a eles, tudo que for ensinado às crianças do Senhor, seja, ó Deus, ensinado de acordo com a Tua vontade, ó Pai. E que naquilo que nós temos errado, ó Deus, o Senhor possa falar aos nossos corações, às nossas vidas, Deus, nos corrigindo, trazendo a nós correção, ó Pai, para que nós possamos fazer de acordo com a Tua vontade. Para que os teus pequeninos, ó Deus, venham receber graça aos teus olhos, venham receber ensinamento aos teus olhos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, queridos. Eu quero começar ministrando a palavra, fazendo uma pergunta para vocês. Quem nunca teve medo nessa vida? Qual foi a pessoa que em algum momento não teve um temor de algo, um medo de algo? E eu quero falar um pouquinho sobre isso e trazer um tema que é o agir de Deus em meio ao medo. O agir de Deus em meio ao medo. Eu vou utilizar uma passagem de Gênesis, capítulo 32. Gênesis, capítulo 32. Vou começar do versículo 7, que diz assim, Gênesis 32, a partir do versículo 7. Jacó teve grande medo e sentiu-se deveras angustiado. Então dividiu em 2 exércitos os homens que o acompanhavam, como também as ovelhas, cabras, boi, camelos, pois assim planejou: se Esaú vier e concentrar seu ataque em um dos grupos, o outro terá a chance de escapar. Então Jacó orou: ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor que me orientaste, retorna à tua terra e à tua parentela, e eu te farei prosperar. Reconheço, versículo 10, reconheço que não sou digno de toda a bondade, lealdade misericordiosa com que tens tratado o teu servo. Eu não tinha senão um cajado para atravessar o Jordão, e agora posso formar 2 exércitos. Livra-me, portanto, das mãos do meu irmão Esaú, pois tenho medo dele, para que não venha matar-nos a todos, inclusive as mães e as crianças. Amém. Eu quero um pouquinho mais para frente retornar essa passagem. Mas, queridos, relembrando a pergunta, qual a pessoa que nunca teve medo durante a sua vida? Nós temos medos, os medos eles fazem parte das pessoas. Porém, eu quero lembrar que não estou falando diretamente de vários medos, mas eu quero especificar o tipo de medo do qual estou mencionando. A Bíblia é clara no que diz respeito a esse contexto que está acontecendo aqui com Jacó, que a palavra do Senhor diz que ele teve medo. E esse medo é bem específico e é justamente dele que eu quero falar. Eu não vou me ater muito tempo na questão do medo em si, mas no agir de Deus em meio ao medo de Jacó. Porque esse medo não era qualquer medo, mas um medo ocasionado por circunstâncias, decisões que foram tomadas lá atrás, anos atrás. E essas decisões se referem principalmente ao seu irmão Esaú. Então, nesse momento, a palavra de Deus está dizendo que Jacó estava com medo do seu irmão Esaú, estava fugindo dele. E é importante ressaltar, queridos, que um pouco mais atrás, Jacó, ele estava saindo da terra do seu sogro, saindo da terra de Labão,
na qual ele trabalhou por 7 anos para se casar com Raquel, porém Labão lhe deu a sua filha Lia. Daí então ele, por amar muito a Raquel, ele se propôs a trabalhar mais 7 anos para que pudesse casar com Raquel. Queridos, em toda essa história de Jacó e Labão, Jacó vai dizer num capítulo anterior a esse, que ele permaneceu com Labão por 20 anos. E se não fora o Senhor que tivesse abençoado a Jacó, se não fosse o Senhor, Jacó vai dizer que ele teria saído com as mãos vazias. Que tudo o que aconteceu, as bênçãos que vieram na vida dele, da família dele, foi por causa do Senhor. Então, aqui nesse momento em que Jacó se encontra com medo, com pavor e pedindo a Deus ajuda, socorro, para que o Senhor livrasse ele das mãos do seu irmão Esaú. Agora, o medo, queridos, é ocasionado por alguma coisa. Seja algo interno do nosso coração, algo que ficou na nossa mente, ou seja algo externo por diversas ocasiões que aconteceram. Mas nesse caso aqui, por que esse medo? Esse medo, queridos, foi por causa de erros que Jacó cometeu na sua vida, principalmente relacionado ao seu irmão. Talvez esses acontecimentos ou esse medo em si não deveria ter acontecido. Porém, por causa de decisões erradas, por causa de escolhas erradas, Jacó, depois de muitos anos, vem passando por essa situação. E às vezes, queridos, acontece conosco também. Nem sempre é porque Deus quis dessa forma, nem sempre é porque teria que ser dessa forma, mas pode ser também por causa das nossas escolhas, por causa das nossas decisões ao longo do caminho. É importante lembrar que tudo isso vem acontecendo porque lá atrás, Jacó ele enganou o seu irmão. Lá atrás, Jacó vivia uma vida que não estava de acordo à vontade de Deus, aquilo que Deus queria para ele. Então, esse medo, queridos, não é qualquer medo. Apesar de Deus, com toda a sua graça e bondade, vai agir na vida de Jacó, mas Jacó deveria admitir, deveria consertar os erros cometidos para que esse pavor, esse medo viesse a cessar. Mesmo assim também, quer dizer, na nossa vida e trazendo para nós podemos nos avaliar e pensar quais são os medos que têm travado a nossa vida, quais são os medos que têm travado aquilo que eu possa desfrutar em Deus, que eu venha ser usado por Deus, que eu venha ter ousadia, intrepidez, como diz a palavra. Porque às vezes o medo ele vai nos paralisar, nos travar. E embora eu falei no início que o medo em si ele pode fazer parte das pessoas, dos homens, porém é importante lembrar também, queridos, que o Senhor não nos deu um espírito de medo. O Espírito Santo não é um espírito de medo. Não. Não foi isso que o Senhor nos deu. Mas o Senhor nos deu um espírito de ousadia. O Senhor nos deu um espírito de coragem. Então, o que está acontecendo aqui? Jacó pedindo socorro ao Senhor para que ele não caia nas mãos do seu irmão Esaú. Então, Jacó vai lá, conversa com os seus servos, separa
alguns animais e divide por grupos. Por que, queridos, ele faz isso? Para que ao ter um encontro com Esaú, se por ocasião Esaú estiver muito furioso, porque era isso que Jacó imaginava, Jacó vai presenteá-lo com esses rebanhos. Então ele faz grupo. Por quê? Pensando que ao ter esse encontro com o irmão, depois de aplacar a ira do irmão com presentes, ele possa receber graça do seu irmão. E no mesmo capítulo, a partir do versículo 22, diz assim: naquela mesma noite, Jacó se levantou e atravessou o rio de Jaboque, levando consigo suas 2 mulheres, suas 2 concubinas, seus 11 filhos. E assim que as pessoas passaram, Jacó fez com que também atravessasse tudo o que lhe pertencia. Entretanto, ficou para trás sozinho. Então chegou um homem que se pôs a lutar com ele até o raiar da alvorada. Quando o homem percebeu que não seria possível dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó. Tocou em Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutava. Então ele declarou: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Contudo, Jacó lhe rogou: eu não te deixarei partir, a não ser que me abençoe. Ao que o homem lhe inquiriu, ou lhe falou: qual o seu nome? E Jacó lhe respondeu: meu nome é Jacó. Então o homem orientou: não te chamará mais Jacó, mas sim Israel, porquanto, como um príncipe, lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Amém. Então, alguns pontos importantes que podemos destacar aqui, queridos, que naquela mesma ocasião, naquela mesma noite, a palavra de Deus diz que Jacó passou os seus filhos, suas esposas e também tudo aquilo que lhe pertencia, atravessou o val de Jaboque. Atravessou ali aquele pequeno rio. E ele ficou só. É interessante notar que se ele passou a família, se ele passou os bens que ele tinha, e ele ficou só, a intenção de ficar só não era se isolar das pessoas, se isolar do mundo, como costumamos dizer, ou desistir de tudo. Não. A questão de ficar só, queridos, eu penso que em algum momento na nossa vida nós precisamos parar um pouco, nós precisamos refletir um pouco, ficar a sós com Deus. Então foi um momento importante na vida de Jacó que ele ficou a sós. E naquele momento de ficar a sós, e muitas vezes é isso que temos que fazer, queridos. Quando bateu o medo, quando bateu o desespero, quando bateu um momento ali, uma situação que nós não conseguimos resolver, talvez a solução está em ficar sós com Deus. Talvez a solução está em buscar uma resposta em Deus e não ficar apavorado, sem saber o que fazer, cheio de atitudes que não vai levar um resultado para o sucesso. Não vai trazer bons resultados. Então, naquele momento, Jacó ele ficou só. E no momento que Jacó ele fica só, a palavra de Deus diz que um homem aproximou e ele começou a lutar com aquele homem. Talvez no início dessa luta, ele pode ter pensado que poderia ser algum servo de Esaú, seu irmão, e que iria ali para destruí-lo. Mas no decorrer da luta,
de acordo com a própria resposta de Jacó, ele vai perceber que ali era a própria presença de Deus. Então Jacó estava ali lutando com Deus. O Senhor queria que Jacó se entregasse, o Senhor queria que Jacó se desarmasse naquele momento e que Jacó se lançasse a ele. Muitas vezes nós brigamos com nós mesmos, muitas vezes nós lutamos com coisas que nós não podemos levar, com cargas que nós não podemos suportar, e nós insistimos em viver dessa forma. Ali Jacó estava insistindo em viver daquela maneira. Por quê? Porque o Senhor já tinha falado a Jacó. Talvez a mudança na vida de Jacó já poderia ter vindo antes. Quer ver um exemplo? Em Gênesis capítulo 28, versículo 13, do 13 ao 15, a palavra do Senhor diz: perto dele estava o Senhor e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, Deus de Isaque. A terra em que agora está deitado, eu te darei, a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-se-ás para o oriente, para o ocidente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei até cumprir aquilo que te hei referido. Então, queridos, Jacó já tinha ouvido dos seus antepassados que Deus sempre fora o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. Deus também já tinha falado com ele, dizendo: Jacó, eu estou contigo, eu sou contigo, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas Jacó continuava tomando algumas atitudes que não estavam alinhadas com essa promessa que Deus tinha para ele. Então Jacó continua tomando essas decisões até o momento que Jacó ele fica a sós com Deus e ele é tocado por Deus. Ele é tocado pela presença de Deus. E às vezes nós precisamos disso, às vezes nós fazemos tanta coisa, às vezes nós servimos até mesmo na igreja e nós vivemos uma vida em aflição daquilo que não haveria necessidade disso, e nós pensamos que estamos vivendo o propósito de Deus, quando na verdade estamos um pouquinho longe disso. E às vezes tudo que nós precisamos é ser tocado por Deus, ter a revelação que o que de fato Deus quer de nós. Então, apesar do Senhor ter dito a Jacó: em ti serão benditas todas as famílias da terra, aqui nessa passagem de Gênesis, capítulo 32, versículo 27, Jacó é questionado qual o seu nome. Ele diz: meu nome é Jacó, e o anjo diz: não te chamará mais Jacó, mas Israel. Então, aqui a gente percebe, queridos, uma identidade. Porque o nome se refere à identidade. Ou seja, o Senhor quer saber: Jacó, quem é você de fato nesse momento? E isso serve também para nós, queridos. Quem somos de fato? Porque uma coisa é eu aparecer externamente. Eu sou Adeilton. E as pessoas me conhecem, muitas vezes a maioria externamente. Mas o Senhor está falando a Jacó: quem é você de fato, Jacó? Dentro de você, o que você representa, qual a sua identidade? Ele diz: Jacó. E o significado de Jacó significa, queridos, suplantador, enganador, aquele que segura o calcanhar, porque Jacó segurou o calcanhar do seu irmão Esaú no seu nascimento. Esse era o nome de Jacó. Então era enganador, até esse ponto ele estava sendo enganador. E queridos, Jacó por muito tempo vem lutando e lutando. Lutou com o seu sogro. Eu não falo de uma luta diretamente com socos, né? Mas eu falo em lutar durante o tempo que ele morava com seu sogro, lutar para conquistar coisas, lutar para conquistar as esposas.
Então ele vem lutando, ele lutou com seu irmão Esaú durante todo esse tempo de conflitos. Então, quer dizer, às vezes a gente está lutando com tantas coisas, e qual é o nosso nome de fato? Talvez você está pensando, não, meu nome era enganador também, assim como Jacó, ou é enganador como Jacó. Para alguns pode ser, não, meu nome é mentiroso. E tudo que o Senhor deseja, queridos, é trazer uma nova identidade para você. Te dar uma nova identidade. Embora o seu nome, em cartório vai permanecer o mesmo, embora o seu nome no seu CPF vai permanecer o mesmo, mas o Senhor quer te dar uma nova identidade. Quem somos nós em Cristo Jesus? Nós somos nova criatura, nós temos uma nova identidade. Então, o Senhor diz, não se chamará mais Jacó, mas Israel. Aquele que luta na presença de Deus, esse será você. Seu nome foi mudado, o seu nome foi transformado. Queridos, o Senhor deseja transformar a sua vida, a sua identidade. Pode ser jovem ou não. Pode ser você adulto. Talvez em algum momento você teve uma crise de identidade. Hoje em dia é comum as pessoas falarem em crise de identidade, né? Mas o Senhor quer trazer uma nova identidade, quer trazer uma nova realidade. O Senhor quer te abençoar com isso, queridos. Assim como mudou a vida de Jacó, passando de enganador, passando de suplantador para vencedor com Deus. Ou aquele que luta na companhia de Deus. Esse foi Jacó. Esse foi Jacó. Então ele sai do medo, ele sai daquilo que afligia a sua vida, ele parte com esse receio de ser encontrado, mas o Senhor, no decorrer da caminhada, o Senhor vem e transforma a vida dele. Aquilo que ele teve lá atrás, todos os problemas que ele tinha lá atrás, o Senhor estava transformando a sua vida. O Senhor estava trazendo um renovo na vida de Jacó, e o Senhor estava lembrando, trazendo a lembrança, aquilo que já tinha prometido ao seu pai. Aquilo que já tinha prometido ao seu avô. E dizer, Jacó, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, pela fé, queridos, creia nisso. Você é bendito do Senhor. Você é aquele que o Senhor escolheu. Pela fé, queridos, nós somos benditos no Senhor. Que glória! Então, creia nisso, creia nessa palavra, e um pouquinho mais para frente, o Senhor vai e confirma a bênção a Jacó, torna a lembrar a Jacó de tudo aquilo que ele é, de tudo aquilo que ele representa. Então, uma pergunta, queridos. O que você representa neste mundo? Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Mas você não deve fazer parte do maligno. O mundo sim jaz no maligno. Mas nós, como temos uma nova identidade, como temos um novo nome, nós somos por fé transformados em nova criatura. E se nós temos uma nova identidade, nós devemos viver de acordo com a nova identidade. Então, Deus agindo em meio ao medo, ao temor, ao desespero. Queridos, qual o seu medo? Se for algo que você não pode controlar, que você não pode decidir por si só, peça a Deus, assim como Jacó reconheceu. Senhor, eu estou com medo, mas eu peço a tua bênção. Eu reconheço, Senhor, que
tudo o que o Senhor me deu, tudo que eu tenho veio de ti. Ele disse, eu tinha apenas um cajado, eu não tinha nada. Tudo que eu tenho veio de ti, Senhor. Então, esse medo não é nada comparado às bênçãos que o Senhor tem para mim e para você. Talvez o desespero pode bater a porta. Talvez por uma situação mal resolvida. E aqui eu volto a esse ponto, queridos, e quero ressaltar que Jacó estava com medo por uma situação mal resolvida. Por uma situação de vida que ele não tinha consertado. Então é um ponto importante. Primeiro, comece consertando os erros. Embora Jacó tivesse com medo, Jacó, na verdade, ganha um abraço carinhoso do seu irmão. Jacó separa os seus bens, parte dos seus bens, e dá de presente ao seu irmão. Seu irmão Esaú diz, não, eu não quero, não preciso disso. E Jacó insiste e o seu irmão aceita. Então, foi resolvido, querido. Sabe aquele medo que ele estava tendo anteriormente? Sabe aquele desespero que tinha batido na vida de Jacó? Já tinha ido embora. Por quê? Por que foi embora? Porque ele consertou o erro. Porque ele decidiu a corrigir aquilo que ele tinha feito lá atrás, que era enganar, que era trapacear. Então, às vezes, a solução do medo, a solução daquilo que eu espero em Deus, não está exatamente em Deus agir para me abençoar. Na verdade, alguns casos, como o caso de Jacó, Deus já tinha falado para ele, Jacó, em ti são benditas todas as famílias da terra, eu vou te abençoar, eu estou contigo nessa jornada. Então, dessa mesma forma, às vezes só precisa uma atitude nossa, às vezes só precisa um primeiro passo, de dizer, não, eu vou corrigir aquilo. Eu errei com uma pessoa, eu errei com um irmão, com uma família, e eu vou decidir consertar. Então, querido, se foi isso, começa consertando. Sabe por quê? Porque Deus não é um Deus de confusão. Deus quer muito nos abençoar, mas nós precisamos consertar os nossos erros. Ele não vai abençoar, não é exatamente porque nós fazemos, mas Ele vai abençoar porque está na palavra dele, queridos. Ele vai abençoar porque Deus quer o melhor para os seus filhos. Não é pelo nosso esforço, mas eu entendo, queridos, que Deus também escolheu dessa forma porque Deus tem os seus atributos, Deus tem a sua forma de trabalhar, Deus é um Deus de justiça, e não é um Deus de confusão. Então é dessa forma que Deus age. Então, queridos, que nós possamos pegar esta palavra e tomar como exemplo a vida de Jacó, da sua família, as decisões que eles tomaram e trazer também para a nossa vida, onde eu tenho errado e onde eu preciso consertar. Eu sei que Deus tem o melhor para mim, eu sei que Deus tem o melhor para você, mas, queridos, em algum momento, tudo que o Senhor deseja é tocar na sua vida, tocar em alguma área da sua vida, para que essa área seja mudada. E aí, assim como Jacó declarou, Peniel, ou seja, ele diz, olha, eu vi a face de Deus e a minha vida foi poupada, ou seja, eu não morri. Em outras palavras, ele diz, eu tive um encontro com o Senhor e a minha vida foi transformada. Eu não tinha nenhum direito, eu não tinha nada, mas o Senhor viu graça, o Senhor trouxe a sua graça sobre a minha vida e me abençoou. Então, queridos, eu
quero orar que você possa também receber de Deus muitas bênçãos em nome de Jesus, mas também que venhamos começar consertando, alinhando a nossa vida aos caminhos do Senhor. Amém? Glória a Deus por isso. Pai, eu te dou graça primeiramente pela tua palavra, Senhor. Nós não somos nada sem ti, nós não somos nada sem a tua presença. Obrigado, Senhor, pelo teu Espírito Santo, que é como um selo nas nossas vidas, e breve virá o Senhor. Obrigado, Pai, que tudo seja para a glória e honra do teu nome. Eu te louvo, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem confortado o nosso coração em meio a perdas, em meio, Senhor, ao medo, mas conforme a tua palavra, o Senhor não nos deu espírito de medo, não foi isso que o Senhor nos deu, mas o Senhor nos presenteou com o espírito de ousadia. Então, Senhor, que nós venhamos ter essa ousadia diante do mal, diante do mundo jaz no maligno, que nós venhamos, Senhor, ser pessoas intrépidas, Senhor, que nós possamos declarar, Senhor, a tua palavra em meio às trevas, que nós venhamos, ó Pai, assim como Jacó reconheceu os nossos erros, ter a humildade, Senhor, de consertar, buscar conserto, Senhor, em ti, e certamente seremos abençoados. Pai, abençoa aqueles que nos ouviram, ó Deus, que eles possam também, Senhor, ter a vida transformada a cada dia, Senhor. Abençoa suas famílias, abençoa, Senhor, toda a casa, Pai, em nome de Jesus. Que nós possamos, Senhor, unidos, Senhor, transmitir as verdades do teu reino até que o Senhor venha. Muito obrigado, Senhor, e tudo foi para glória, honra e louvor do teu nome. Amém. Fiquem firmes nas pegadas de Jesus.